Olá, boa tarde, boa semana para você. Depois de um movimentado domingo de eleições, os deputados estaduais se reúnem aqui na Assembleia Legislativa para a sessão ordinária. E no expediente da sessão está para ser lido o projeto de lei que estabelece a lei orçamentária do Estado para 2023. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Thank you. Fica dispensada, nesse momento, a leitura da ata da sessão anterior, mas, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Pergunto aos deputados se algum colega gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio. Não havendo, passamos então à primeira fase do expediente, nesse caso, sujeita a simples despacho. Do item 1 ao 10º item são justificativa de ausência dos parlamentares, que nesse momento eu defiro e justificadas as ausências à secretaria. Item número, deixa eu abrir o painel. Item número 11. Cadê expediente, ordem do dia, fase de comunicações. Pronto. Nem o Adilson chegou. Deputado Adilson Espíndola, nós estamos aguardando Vossa Excelência ansiosamente registrar sua presença. Boa tarde, José Rocha Esmeraldo. Puder registrar a presença de Vossa Excelência. Mensagem número... Poca urna. Deputado Zé Esmeraldo, registrar a presença. Deputado... Zé Esmeraldo, nós temos 12. Então, da mensagem número 10, a mensagem 11ª, a 16ª. Vamos lá. Só a primeira, essa aqui é o orçamento. Projeto de lei. Aqui não precisa de quórum, não? Isso aqui é lei normal, só quando for na segunda parte que eu preciso. 11ª mensagem 1592/2022 do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, a Comissão de Finanças. Projeto de Lei 453/2022, deputado Marco Madureira, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Educação e de Finanças. Projeto de Lei 454/2022, deputado Marco Madureira, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Segurança e de Finanças. Projeto de Lei 455, do deputado Marco Madureira. De igual forma, o projeto de Lei 456, do deputado Marcos Madureira. O despacho para os respectivos projetos são, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças, e o outro
Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões Justiça, Cidadania, Saúde, de Proteção à Criança, ao Adolescente e de Finanças. Segunda fase do expediente, que é sujeita a deliberação. 16º item, fica prejudicado, tendo em vista, não temos aqui o quórum suficiente de 16 parlamentares, tendo apenas 13 presenças confirmadas. Passamos, então, à fase das comunicações. Com a palavra, o deputado Sérgio Majestic. Registrar para Vossa Excelência que nós perdemos no Espírito Santo a oportunidade de ter um parlamentar federal do quilate de Vossa Excelência promover os grandes e importantes debates que promoveu aqui, de âmbito nacional, faria lá em Brasília, defendendo o Estado brasileiro. Muito obrigado, deputado Marcelo. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, que preside a sessão nesse momento. Meus cumprimentos aos deputados que se fazem presentes no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários desta casa. Nesta tarde de hoje, primeiro eu gostaria de parabenizar aos colegas que se reelegeram e também aqueles que se elegeram, né, para essa legislatura que começa em 2023. Os resultados da eleição, os números, né, que saem das urnas, eles não são questionáveis, porque as urnas, obviamente, são confiáveis. Mas os números que saem das urnas, eles precisam ser refletidos, né? E por que é que esses números são desta forma? Por que é que as eleições nos trazem os resultados que as eleições nos trazem? Hoje, no mundo em que nós vivemos e na polarização enorme, e junto a essa polarização, uma falta de entendimento como funciona a política e como funciona o sistema de poder, porque é verdadeiro que uma boa parte da população desconhece como esse mecanismo funciona, é muito difícil você que é bem intencionado colocar o seu nome à disposição para ser candidato a deputado, a senador, a governador, a prefeito, a menos que os seus interesses não sejam os interesses vinculados à sociedade. Muitas pessoas me questionaram por que é que eu não tentei a reeleição para deputado estadual, porque provavelmente eu teria uma reeleição garantida, etc. Aqueles que, como eu, têm propósitos firmes, coadunados com a sociedade, com o republicanismo, com a constitucionalidade, com aquilo que são os reais problemas da sociedade, essas pessoas precisam ter coragem. Você precisa ter coragem e não comodismo. A minha questão não é ser deputado por ser deputado. Não é me acomodar num determinado cargo. Eu nunca tive a pretensão efetiva de ser deputado. Isso não era um sonho da minha vida. Mas as circunstâncias me trouxeram até aqui. E honrei os meus 2 mandatos nesta casa. Ainda nós temos mais 3 meses ainda de trabalho, né, até o final do ano. Mas honrei o meu mandato de acordo com aquilo que eu prometi, que eu jurei o dia que tomei posse, tanto no primeiro quanto no segundo. A minha conduta como parlamentar, ela é ilibada e ela está completamente afinada com aquilo que é a obrigação de um parlamentar: representar, fiscalizar, legislar, estar atento aos anseios da população, ter cuidado com o dinheiro público, prestar conta de cada centavo. Assim tem sido a minha conduta. Mas hoje, dentro desta polarização e junto a esta falta de entendimento do que é o papel de um parlamentar ou de um político afinado realmente com a sociedade,
fica difícil, talvez, que parcela da população entenda a importância do trabalho de um parlamentar como eu. Mas, enfim, como eu disse no começo da minha fala, os números que saem das urnas, eles não são questionáveis, porque são aqueles números mesmo. O que a gente precisa fazer é avaliar por que esses números saem das urnas, por que eles são assim, e o que a sociedade está entendendo como política. Então, a soma do radicalismo com parcela da ignorância de uma parte da população, mais a soma daqueles que estão se afastando da política e se anulam completamente do processo, pode estar nos levando para o abismo. Muito obrigado, deputado Marcelo. Nós que agradecemos, deputado Sérgio Majesco. Mais uma vez, registramos aqui, eu em particular, o trabalho de Vossa Excelência, o reconhecimento da sua importância no Parlamento Estadual. Nesse momento, nós ouviremos o deputado doutor Hércules. Quando o doutor Hércules se dirige, deputado Marcelo, eu agradeço imensamente pela deferência em relação à minha pessoa e é recíproco. Muito obrigado. Obrigado. Você merece nosso elogio. Antes do deputado doutor Hércules assumir a tribuna, eu quero parabenizar os deputados Capitão Assunção, parabenizar a deputada e ministra Irini Lopes, parabenizar o deputado Vandinho Leite, parabenizar a deputada Raquel Lessa, parabenizar a deputada Janete de Sá, parabenizar o deputado Danilo Baense, parabenizar o deputado Adilson Espíndola, parabenizar o deputado Teodorico Ferraço, parabenizar o deputado Hudson Leal, parabenizar o deputado Alexandre Chambim, parabenizar o deputado José Rocha Esmeraldo, parabenizar o deputado Dari Pagung, parabenizar o deputado Fabrício Gandini, parabenizar esses deputados que lograram êxito, assim como eu, nas eleições, mas também registrar aqui e parabenizar os deputados também que disputaram a eleição, que não tiveram resultado positivo para que pudesse novamente continuar na Assembleia, mas dizer da importância de vocês aqui na Casa de Leis, na disputa, uma disputa muito acirrada, uma disputa onde em alguns momentos não se teve um debate com relação àquilo que o parlamento faz, aquilo que você produziu, e talvez um debate que fique muito mais no campo da ideologia, mas eu quero registrar aqui a relação dos parlamentares, cumprimentar aqui o deputado Bruno Lamas, cumprimentar o deputado Carlos Von, cumprimentar o deputado Coronel Alexandre Quintino, cumprimentar o deputado doutor Hércules, cumprimentar o deputado Emílio Mameri, cumprimentar o deputado Rafael Favato, cumprimentar o nosso presidente Eric Musso, cumprimentar o deputado Freitas, cumprimentar o deputado Luciano Machado, cumprimentar o deputado Luiz Durão, cumprimentar o deputado Marcos Garcia, cumprimentar o deputado Marcos Madureira, cumprimentar o deputado pastor Marcos Mansur, cumprimentar o deputado Renzo Vasconcelos, teve 82 mil votos, cumprimentar o deputado Sérgio Majesco, cumprimentar o deputado Torino Marques, figuras importantes do parlamento, que também trabalharam muito em prol do Espírito Santo, não alcançaram o resultado, em algum momento, inclusive por conta da legenda, obtendo mesmo assim votos suficientes, mas a legenda acabou não os alcançando. Parabenizar a todos. Com a palavra o deputado doutor Hércules. Boa tarde a todos, e boa tarde a Eliana, que está transmitindo a nossa sessão por sinais de Libras para a comunidade surda. Quero abraçar aqui e dar o meu apoio, pelo menos até o dia 31 de janeiro, à Polícia Científica do Espírito Santo. Pode contar com o meu apoio. Nós não vamos fazer nenhum favor a vocês, vamos fazer justiça. Pode contar conosco. Eu venho à tribuna para, inicialmente, agradecer a todos os que confiaram no nosso trabalho, dizer que isso é o exercício da democracia, não temos nada a reclamar. O voto tem que ter para sobrar, não é para faltar.
Então, na verdade, eu quero deixar esse registro aqui, agradecer a todos que confiaram nesses mandatos que eu tive aqui. Espero também que aquele que vier ocupar as cadeiras da nossa casa, que não deixe os deficientes, desamparados, os surdos, os cegos, os cadeirantes, os autistas, enfim, as pessoas com síndrome de Down, e que continue olhando, lutando por uma saúde pública melhor. A saúde precisa melhorar muito, tem melhorado um pouco, mas precisa melhorar muito mais. E eu fiquei muito satisfeito de ver a candidata a governo do Estado, presidente da República, Simone Tebet, defender a questão da saúde, especialmente a atualização da tabela SUS. Essa tabela SUS é uma brincadeira que se faz especialmente com as santas casas, com os hospitais filantrópicos, porque realmente trabalhar com essa tabela é impossível. Eu deixo um abraço aqui para a federação, especialmente ao Fabrício Gaed, que tem presidido tão bem a Federação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos. Com essa tabela SUS, votei na Simone, não tem nenhum arrependimento, porque realmente ela defendeu a saúde como ninguém. Não vi nenhum candidato defender a saúde como a Simone. E para ser coerente e declarar meu voto, eu votei nela porque ela defendeu a saúde, defendeu especialmente aos hospitais sem fins lucrativos. Muito obrigado mais uma vez, eu desejo a todos aqueles que obtiveram êxito que tenham um bom mandato, que cada vez continue contando com a confiança da população, dos eleitores. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. E mais uma vez, como o deputado Marcelo Santos falou, a Câmara Federal vai perder uma grande oportunidade de ter um deputado do tipo do nosso querido Majestic, Torino Marques, nosso Renzo, nosso Favato. Luciano Machado, enfim. Favato. Vai ser o deputado Favato, que foi meu parceiro, para quem eu trabalhei, e que me deu a legenda para poder disputar a eleição. Porque aqui ninguém me deu a legenda, só o deputado Favato que me deu. Obrigado. Deu sim. O PSB... A palavra agora ao deputado Capitão Assunção. O que negou foi o PSB. O governador foi um banana. Tendo declinado, Vossa Excelência não declina? Vossa Excelência inclina. Favorável. Vai lá, fica tranquilo. Você tem crédito na casa. Nobre presidente, deputado Marcelo, quero cumprimentá-lo e inicialmente também quero deixar as minhas deferências aos nossos policiais da Polícia Científica. Nessa reeleição que Deus nos consagrou, já me comprometo antecipadamente por essa luta que é importante para a segurança pública. Tem uma outra foto também que eu quero que vocês tirem aqui. Essa é inicialmente aqui, né? Deixa eu botar aqui. Aí. Mas esse é um pronunciamento de agradecimento. Deus nos deu a reeleição com 98.669 votos. Tem um post que eu coloquei lá no Instagram que revela a força e o poder de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor dos Exércitos. Sempre foi Deus. Então a primeira homenagem que a gente tem que dar é para Deus, depois para minha família, minha esposa Alda, meu filho Vitor, minha filha Nicole, minha filha Manuela, que são os que mexem com as minhas redes sociais, são adolescentes ainda, mas estão integrados na boa política. Então eu quero agradecer a minha família. Nós também peço assim, agradecer minha mãe, que com 88 anos, numa cadeira de rodas, foi à rua no bairro do Ibis pedir votos. Nós fomos o deputado eleito mais votado de Vila Velha, com mais de 21 mil votos. Isso assim é um comprometimento a mais, é uma responsabilidade a mais com o município de Vila Velha, com o Estado do Espírito Santo.
a todos os nossos patriotas que se empenharam sobremaneira para poder buscar votos para nós, em todos os 78 municípios, a minha equipe, que é composta de amigos anônimos que estão aqui nas galerias, que não precisa falar o nome deles, mas são pessoas que são determinadas, foram determinadas, superaram dificuldades, superaram barreiras e trouxeram a vitória para nós. A todos vocês, meu muito obrigado, vocês fazem parte da minha vida, moram no meu coração. Aos nossos policiais militares, aos nossos policiais civis, ao Corpo de Bombeiros, do qual eu sou egresso dos quadros do Corpo de Bombeiros, os nossos amigos da Polícia Penal, agentes socioeducativos, os vigilantes e todos os profissionais da segurança privada, os nossos amigos da optometria, do qual o deputado Torino também está com eles nessa luta, e os nossos queridos e sofridos funcionários públicos. A vocês, os nossos muito obrigado. As minhas homenagens ao senador Magno Malta e ao futuro governador do estado, Manato. 2 vereadores estiveram comigo nessa luta, que foi o vereador Hélio Scheidegger, de Rio Novo do Sul. A casa dele virou um comitê. E o deputado de Cachoeiro, Ari Corrêa, futuro prefeito de Cachoeiro. Ao povo cristão de todas as denominações, ao povo cristão que viu a nossa luta aqui contra o avanço da esquerda em todas as assembleias, e não foi diferente na Assembleia Legislativa, e especialmente a denominação onde eu professo a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Cristã Maranata. Meu profundo respeito e admiração, vocês foram os nossos propagadores da nossa campanha, e eu tenho só que agradecer a todos os movimentos de direita, MDR, Ação Brasil, Direita Vila Velha, Direita Strong, Direita Cachoeiro, que nos trouxe quase 4 mil votos em Cachoeiro. Foram infindáveis as manifestações nas ruas, atravessando a Terceira Ponte, participando de mobilizações em todos os municípios, na batalha em defesa de Deus, pátria, família e liberdade. E agora nós estamos numa luta muito importante, que é varrer das terras capixabas o socialismo, fazendo com que Manato ganhe nessa eleição e também com que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro seja reeleito o nosso presidente da República. Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção, e parabéns mais uma vez pela votação expressiva, fruto da sua relação com a sociedade. Com a palavra o delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente Marcelo Santos, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Eu quero inicialmente saudar aqui os nossos policiais da Polícia Técnica Científica, peritos oficiais criminais, uma superintendência importantíssima que eu tive oportunidade de dirigir por 2 períodos, 2009-10 e 2015-2018. É uma luta muito justa, a luta de vocês, e nós estamos apoiando esta reivindicação. Eu quero inicialmente também agradecer a Deus, capitão Assunção, pela oportunidade, de chegar agora ao 2º mandato, Parabenizar aí Vossa Excelência por ter sido o 2º mais votado e propiciou, obviamente, que nós pudéssemos eleger 5 deputados, sendo aí a maior bancada desta casa. Parabenizar os demais colegas que foram eleitos, parabenizar também os que estiveram conosco, que por algum motivo não conseguiram se eleger, às vezes em virtude de legenda, às vezes tiveram voto suficiente para ser eleitos deputados federais e estaduais, mas em virtude de legenda não conseguiram chegar. Quero saudar também o deputado doutor Hércules Silveira, que foi sempre um grande parceiro nosso aí na defesa das crianças e adolescentes. Doutor Hércules, eu tenho um carinho muito especial pelo senhor sabe muito bem disso, e o senhor realmente nessa eleição, o senhor foi injustiçado.
Eu acredito nisso, o senhor foi injustiçado, porque o senhor saiu de um partido no número que o senhor já utilizava há muitos anos, o mesmo partido, o mesmo número, e entrou, obviamente, para concorrer naquele partido uma pessoa com o seu nome, Hércules, né? Eu sou testemunha que vi, inclusive, a propaganda, a pessoa se passando pelo doutor Hércules, o que é muito lamentável. Mas essas coisas acontecem, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu quero parabenizar aqui também o nosso senador Magno Malta, né, que foi agora eleito, e graças a Deus teremos um grande representante lá no Senado. Parabenizar também o nosso futuro governador Manato, Carlos Manato. Nós estaremos à disposição do nosso candidato aí do segundo turno, Manato, para apoiá-lo durante todo esse período, como também trabalharemos intensamente para a reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero agradecer aos meus servidores, ao nosso gabinete, agradecer a todas as pessoas que nos auxiliaram de qualquer forma, captando votos aí na rua, pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, policiais penais, agentes socioeducativos, vigilantes e todos os demais que nos auxiliaram de qualquer forma. Quero agradecer também a minha esposa, Daniele, que trabalhou intensamente nessa campanha, como a esposa de Torino também estava lá trabalhando intensamente, nos apoiando. Torino, ontem, ela já estava tão nervosa antes da apuração que já estava passando mal. E durante a apuração, sentiu mal que quase que tivemos que levar para o hospital, né, porque ela realmente abraça. E para finalizar, presidente, eu quero aqui parabenizar os policiais civis, militares, o BME, né, o NOTAER, a Polícia Rodoviária Federal, né, por essa ação maravilhosa que realizaram lá em Santa Leopoldina, né. Santa Leopoldina foi vítima aí de uma quadrilha aí, composta por muitos elementos que na madrugada do dia 30 estouraram 3 agências bancárias. Nós sabemos da precariedade da segurança pública desses locais, onde durante as noites geralmente nós temos apenas 2 policiais militares, delegacia fechada, e os poucos policiais que tem naqueles locais, como é o caso de Santa Leopoldina, quando existe um flagrante durante a noite, tem que se dirigir para Cariacica. Então eu quero saudar esses policiais e com certeza nos próximos dias estaremos aqui homenageando, capitão Assunção, homenageando todos os policiais. Eu gostaria que Vossa Excelência, inclusive, participasse conosco dessa justa homenagem a esses policiais que fizeram esse trabalho maravilhoso. 5 bandidos foram atingidos e morreram, né, eles estavam com armamento pesado, morreram, né, e foram capturados outros 4. E para finalizar também, eu quero parabenizar aqui o nosso delegado Leandro Barbosa Moraes. É o delegado titular de Santa Teresa, que responde por Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Doutor Leandro, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele muito tempo, eu como superintendente, ele como delegado de Aracruz, e é um delegado combativo e trabalha realmente com serviço de inteligência. E certamente esse trabalho de inteligência, juntamente com o trabalho de inteligência da CESP, propiciou para que pudesse chegar a esses autores desse crime que aterrorizou a cidade de Santa Leopoldina. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, delegado Danilo Baense, parabéns também pelo resultado da eleição. Nesse momento eu passo a palavra para o deputado Alexandre Chambim, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Marcelo Santos. Muito obrigado, deputado Alexandre Chambinho, nesse momento presidindo a sessão. Quero cumprimentar mais uma vez os meus colegas parlamentares, homens e mulheres que compõem esse parlamento, dizer da minha grata satisfação de poder estar aqui debatendo. Muita gente confunde o debate no parlamento com briga. Aqui é um debate de ideias, com o objetivo único de promover o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, questionando e, no final, encontrando uma saída que é votando e apresentando propostas para o nosso povo, propostas que vão ao encontro da sociedade, como a peça orçamentária que já está nessa casa, e nós estamos falando de um orçamento em torno de 23 bilhões de reais. Cumprimentar os colegas que não lograram êxito, um bocado deles disputou a Câmara Federal, tiveram a ousadia, a coragem de disputar, subir mais um degrau, cumprimentá-los, parabenizá-los.
Cumprimentar os colegas deputados estaduais que buscaram a reeleição e não alcançaram, também cumprimentá-los, parabenizá-los pela disputa eleitoral. Mas quero dar um abraço aqui nos colegas deputados que disputaram a reeleição e que lograram êxito. Uma eleição, todos nós sabemos, atípica, com uma polarização enorme, verticalizada, deputado Vandinho, pela eleição nacional. E nós conseguimos renovar o nosso contrato com o povo do Espírito Santo. Quero aqui reafirmar meu compromisso com você, cidadão do Espírito Santo, das 78 cidades capixabas. Reafirmar meu compromisso de continuar lutando ainda mais, com mais vigor, determinação, para todos os níveis, áreas, para todas as cidades, seja defendendo a chegada com uma estabilidade jurídica para que a indústria, o comércio, a iniciativa privada se mantenha e atraímos novos investimentos, como também fazer chegar equipamentos importantes para o homem e para a mulher do campo. Fazer com que o servidor público tenha o respeito que merece. Fazer com que as instituições de segurança pública possam ampliar o seu efetivo e alcançar o resultado que a gente almeja, de ter um número de policiais que seja aquele previsto na própria Constituição. Quero reafirmar meu compromisso com a minha cidade, Cariacica, reafirmar o meu compromisso com todas as 77 cidades que, somada a Cariacica, a 78, fazem com que o Espírito Santo se torne esse estado pujante. Temos muitos desafios a enfrentar, muitos, e a oportunidade que temos é corrigindo as possíveis distorções que possam conter na peça orçamentária que daqui a pouco começa a tramitar na Comissão de Finanças, depois ela é alvo das emendas dos colegas deputados e ao final é votada no plenário, devolvida ao governo do Estado, para que no próximo ano nós tenhamos as ações efetivas em todas as áreas: segurança pública, saúde, educação, lazer, esporte, em todas as áreas e também para todos os poderes constituídos. Esse é o nosso papel. Então eu quero deixar aqui o meu testemunho de agradecimento aos mais de 41 mil cidadãos, homens e mulheres, que acreditam na força do nosso trabalho. Quero dizer que a partir de agora, não sou eu deputado apenas daqueles que votaram comigo, Torino, não da minha agremiação partidária. Sou parlamentar de todos os cidadãos desse estado, de quem votou, de quem não votou, de negros, brancos, pobres, ricos, católicos, protestantes, que morem aqui na região metropolitana ou na mais distante Dores do Rio Preto, ou na divisa, lá em Pedro Canário. Estou aqui para representar cada cidadão desse estado, no intuito de querer acertar mais do que errar, porque como ser humano a gente também erra, mas eu aprendi um bocado na vida pública que se deve ouvir mais para poder acertar mais e fazer as entregas mais e melhor, e esse é o meu papel aqui. Então eu quero cumprimentar todos os colegas deputados, volto a dizer, que lograram êxito, e os que não alcançaram o resultado que esperavam, dizer que vocês têm o meu respeito, meu carinho, Torino, minha admiração, e nós temos uma missão ainda a cumprir até o dia 30 de janeiro, que é quando esse mandato ainda vai, e nós temos um orçamento para votar, e temos muitos debates ainda por fazer, até porque nós temos um segundo turno que já começou hoje, e a população vai decidir na esfera nacional o que quer para o Brasil e o que quer para o Espírito Santo. Muito obrigado a todos. Com a palavra, deputado Fabrício Gandini. Declina. Com a palavra, deputado Marcos Madureira. Declina. Com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Declina. Com a palavra, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Chambinho, que ora preside a sessão, é uma satisfação ser do partido de Vossa Excelência. Parabéns pelo êxito. Quero
cumprimentar a todos os deputados pelo excelente trabalho realizado na última eleição, acompanhar os amigos da Polícia Penal que se fazem presente. Eu vou, diferente de outras falas, eu vou tentar ler, voz um pouco embargada, mas eu vou tentar ler um agradecimento sincero e honesto ao Espírito Santo. Minhas amigas, meus amigos, eu queria agradecer pela grande vitória que todos vocês me proporcionaram nas últimas eleições. Com seu apoio, fui o terceiro candidato mais votado para deputado federal do Espírito Santo. Mais de 82 mil votos. Com as nossas conversas, pude ver, olho no olho, as necessidades e o sonho da nossa gente. Com sua força, aprendi, mesmo exausto, que é preciso seguir em frente e que nossa caminhada vale a pena. Com o seu carinho, lembrei todos os dias o motivo que me fez estar e me faz estar aqui. Cresci como político e principalmente como pessoa. Vi meu amor pelos capixabas aumentar e me enchi de orgulho pelo potencial da nossa gente e do Espírito Santo. Não fomos eleitos pela legislação, mas fomos abraçados pelo povo. Se tudo isso não é uma vitória gigantesca, eu não sei o que é uma vitória. Por isso, hoje é dia de agradecer com muita humildade por tantas bênçãos e lições dadas por Deus e dada pelo capixaba. Eu, na minha vida, ponho tudo na orientação e na graça de Deus e tenho obtido vitórias. Por isso, hoje é dia de agradecer com humildade de verdade, porque amanhã e hoje a caminhada continua e estou muito feliz em saber que não sigo sozinho. São mais de 82 mil capixabas. Muito obrigado por tudo, meus grandes amigos. E como a gente acostumou falar nos últimos dias, bora avançar. O Renzo não para. Beijo no coração, muito obrigado e parabéns a todos vocês. Com a palavra, deputado pastor Marcos Mansur. Com a palavra, o deputado Luciano Machado. Ausente. Acho que a gente tem que pensar. Olá, presidente, demais deputados e deputadas, a todos que nos assistem, a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Quero inicialmente parabenizar a todos os reeleitos e a todos nós que participamos desse processo democrático que foram as eleições do primeiro turno. E eu quero até dizer que algumas pessoas que gostam de mim me cumprimentam assim, solidarizando, com um rostinho de piedade às vezes, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, tá, Luciano, meu irmão? Estou muito feliz porque dentro das condições que eu tinha, eu fiz o melhor que se podia fazer. Talvez outros no meu lugar não teriam seguido adiante. E eu me sinto hoje vitorioso, até porque a tendência minha era não ter mandato no ano que vem, porque eu tinha decidido há mais de um ano não ser candidato à reeleição, não ser candidato a deputado estadual novamente. E a candidatura federal surgiu por uma questão partidária, por questão de estar sempre aberto a buscar a participação na vida da sociedade capixaba, na vida dos meus
conterrâneos do Caparaó. Então, eu assumi a empreitada de uma maneira bastante desigual, mas também, por outro lado, eu tive a oportunidade de passar a minha mensagem e tive uma campanha muito elogiada. Eu saí da campanha muito maior do que entrei, e essa é a minha grande alegria. E eu percebi claramente, eu acredito que todos os analistas políticos irão dizer isso, que o eleitor, ele procurou blindar o seu presidente. A eleição até 3 dias antes não era a eleição de todos os mandatos, era a eleição presidencial. Quando se pediu o voto, o eleitor perguntava: quem é o seu presidente? Então, na verdade, o eleitor tentou blindar o seu candidato. Tanto é que teve eleições que surpreenderam, né? Teve nomes importantes, mas que não estavam nas fichas de aposta, como Jaque Rocha, como Gilvan da Federal, mas ela representava o eleitor que queria blindar Lula. Assim como o Helder, que é um cara que eu admiro muito e qualitativo, teve 120 mil votos do eleitor que quis blindar o Lula, assim como o eleitor que quis blindar o Bolsonaro, deu o voto da blindagem, onde alguns tiveram votos surpreendentes. Isso é muito compreensível. E quem não estava com a cara nem de Lula e nem com a cara de Bolsonaro, deixou de ter a densidade eleitoral que se precisa ter para chegar à vitória. Então, os votos que tive me honraram muito. E eu quero, lógico, durante essa semana, fazer os agradecimentos aos apoios que tive. Apoios políticos eu tive pouco, porque quando eu defini a candidatura a deputado federal, quase todas as lideranças políticas estavam comprometidas. Mas as poucas que tive me honraram muito. Então, todas elas receberão meu manifesto de gratidão para sempre. E de saber que nós estávamos no momento certo, no lugar certo, fazendo a nossa parte. Então, nós estamos agora em um momento novo de segundo turno, onde as pessoas se posicionarão e nós estaremos presentes também, porque nós somos da política e gostamos da política. E sabemos que através da política nós podemos modificar o que não está bom na sociedade, fazer com que as políticas públicas cheguem nas pessoas que mais precisam, que a política da inclusão ela continue saindo do papel como tem saído no Espírito Santo, que o empreendedor seja valorizado, o empreendedorismo seja cada vez mais fortalecido, porque a micro e pequena empresa contribui com mais de 60% dos empregos formais no nosso Espírito Santo e também no nosso país. Então, fortalecer o empreendedorismo é garantir segurança para a geração de emprego e renda. E investir no social também. E eu quero até ressaltar e pedir licença para citar uma pessoa da qualidade do deputado Majeski, um político que ganharia qualquer eleição na forma qualitativa, na sua maneira de fazer política. Mas o que eu citei do padrão criado nessa eleição tirou a densidade eleitoral de uma pessoa da qualidade técnica do Majeski. Abri parênteses para citá-lo, que eu poderia ter citado outros também, mas é uma grande realidade. Eu digo isso e sempre disse para ele no pessoal, e agora estou dizendo no público, que ele, da sua forma de fazer política, da sua forma de se colocar, mas é um homem transparente, um político que realmente ele está na política para não se servir dela, mas para servir a sociedade, assim como eu me vejo assim. Então eu quero agradecer, pedir desculpa por ter ultrapassado meu tempo e eu conceder uma parte, caso o deputado Majeski queira usar. Obrigado. Deputado Luciano, só para agradecer a deferência ao meu nome, muito obrigado, é a recíproca verdadeira, muito obrigado. Não há de quê. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem, depois
de um longo e tenebroso inverno, que não é fácil disputar uma eleição. São 45 dias e nós, todos os deputados que estão aqui, os que não estão, realmente tiveram que fazer um esforço muito grande para poder dar continuidade ao seu trabalho. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. A vida é assim mesmo. E desse período de 45, a gente é um aprendizado. A eleição é um aprendizado. Aqui não é aquele cara que entra, faz um concurso e vitalício. Aqui não, é de 4 em 4 anos. E para voltar não é fácil, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Quero agradecer muito a todos os meus amigos, colaboradores, que me ajudaram. Ninguém ganha eleição sozinho. Eu só tenho um voto e um voto só não me elege. Mas, em função do somatório das forças dos 4 cantos do Estado do Espírito Santo, quero agradecer de Vila Pavão a Ibitirama, a todos aqueles que ajudaram esse deputado. Fazer uma saudação aos meus amigos que trabalham diretamente comigo, a minha família. São noites e madrugadas que a gente passa nas estradas, não é fácil. Quero agradecer a Deus, porque esse mandato agora, eu estou completo agora, deputado Zé Esmeraldo, 10 mandatos, Vandinho. Não é brincadeira não, você que está com o cabelinho preto aí, ó, já deve ter uns 8, eu já estou com meus cabelos brancos, entendeu? Não é fácil. São 10 mandatos completando agora com essa nossa vitória, daqueles que me ajudaram. E que bom que a gente sai vivo, porque não é brincadeira. Deputado Marcelo, Vossa Excelência aqui também é um guerreiro, né? Todos os deputados que ganharam aqui, aqueles que perderam, na verdade não perderam, eles fizeram uma disputa e o indivíduo lá teve mais votos, um pouco mais, um pouco menos. Isso poderia ter acontecido conosco também, né? Mas é um momento que a gente conhece muita gente, e tem muita gente boa, mas tem muito picareta. Eu vou dar o nome de alguns picaretas daqui de cima. Vou dar um nome. Gente que você ajuda, dá o sangue e depois, o fulano de tal está com outro. Mas eu não vou falar isso agora. Hoje é dia de festa. O dia que eu estiver numa terça-feira que eu vou falar com mais vontade, com mais ênfase. Quero agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles que me ajudaram. É óbvio que eu sozinho não ganharia, e tenho certeza absoluta que eu vou aqui, da tribuna, e aonde quer que eu esteja, vou cumprir, porque eu sou o cara que fala e cumpre, de palavra, e vou para cima. Pode ser do governo, pode ser de onde for, e que se estiver escutando, pode escutar também lá, não tem problema não. Fala aqui, fala lá dentro, e ele sabe que eu falo. Aqui não é deputado faz de conta não. Mas foi muito bom. Hoje é segunda-feira, né? Primeiro dia depois da vitória, e estamos aqui, né? Agradecendo a todos que nos ajudaram,
aos nossos amigos que trabalham diretamente, à nossa família, que é importante, e principalmente a Deus, né? Aqui a gente vê as injustiças. Estou vendo o doutor Etos ali, ó, de cabeça baixa. Um homem desse não podia perder a eleição. Porque se tem alguém que vem aqui e fica praticamente, é o primeiro a chegar, o último a sair, e sempre trabalhando, sempre lutando, a verdade é essa, vai fazer uma falta muito grande, doutor Etos. O senhor vai fazer uma falta muito grande às entidades que o senhor sempre colaborou. Essa que é a realidade. Então, quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Sei que o senhor está chateado, tem razão para estar chateado, né? Mas a disputa não é brincadeira. Disputa não é fácil. E nós estamos aqui mais 4 anos. Vão ter que nos suportar mais 4 anos e 4 meses. Aqui da tribuna da Assembleia, aonde quer que nós estejamos. Obrigado. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste na TV Assembleia, também nas galerias, pessoal da Polícia Científica. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste nesse momento. Para mim é um prazer enorme subir nessa tribuna mais uma vez, um dia após o processo eleitoral. Processo eleitoral extremamente complexo, processo eleitoral extremamente polarizado, em que nesse momento eu gostaria de agradecer à população do Espírito Santo, porque eu tive a oportunidade de receber no dia de ontem 29.156 votos e fui reconduzido para o meu 4º mandato nesta casa. Eu sei o quão difícil foi esse processo eleitoral, mas gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, a toda a minha equipe, o trabalho que fizemos, as nossas bandeiras, lutas, o debate que fazemos com a sociedade em áreas importantes como do consumidor, como a redução dos valores das contas de água e energia através das tarifas sociais, a questão da renegociação de dívidas, o recurso e o trabalho municipalista de envio de recursos para os municípios do nosso estado, não só da Grande Vitória, mas também do interior, não só a minha querida cidade da Serra, mas também no interior. Ou seja, é um trabalho árduo que fizemos de rua, eu não saio das ruas, eu não vou para as ruas somente o período das eleições, eu estou permanentemente nas ruas, mas não poderia deixar também de falar sobre essa questão que aconteceu em todo o Brasil e aconteceu também aqui no Espírito Santo, com relação à eleição polarizada, a voto direcionado, claro que com mérito, né? Temos deputados aqui que eu tenho o maior carinho, como o deputado Capitão Assunção, que teve uma votação histórica, mas eu gostaria de falar também que esse nível de polarização acabou deixando de fora alguns personagens que têm um trabalho fantástico, no meu entender, e que não deveriam estar, nesse momento, ficando sem mandato. Eu gostaria de fazer um registro importante do deputado Sérgio Majeski, uma das pessoas que eu mais admiro no Legislativo, que eu tive a oportunidade de ser deputado nesta casa. Infelizmente, o nosso partido teve problemas no Brasil todo, o PSDB, com relação à eleição do deputado federal. Na verdade, os partidos que buscaram uma alternativa frente à polarização tiveram dificuldades com relação às bancadas que foram feitas no Brasil todo, e não foi diferente aqui no Espírito Santo. Mas eu gostaria de fazer esse registro importante com relação ao deputado Sérgio Majeski, pelo seu histórico, pelo seu trabalho,
pela sua luta, por ser um defensor incansável da educação, por entender que a educação só tem os recursos que se tem hoje no Espírito Santo devido à sua luta. Ou seja, todos os pontos que nós conseguimos avançar na valorização dos professores ao longo dos últimos anos tiveram muito a mão do deputado Sérgio Majestic, e eu gostaria muito de parabenizá-lo nesse momento e agradecer. O povo do Espírito Santo precisa agradecer o deputado Sérgio Majestic, a área da educação precisa agradecer o deputado Sérgio Majestic. Eu gostaria de fazer essa fala aqui. Foi uma pessoa que eu pensei muito do dia de ontem para hoje e que, com certeza, eu precisava fazer essa menção nesta tarde aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Vandinho. Obrigado mesmo, agradeço e me sinto lisonjeado com as suas palavras. Muito obrigado. E até nos emociona essa questão, né? Às vezes o eleitor, é claro que ele é soberano, né? Mas ele vota ali naquele final pela emoção, sem avaliar muito bem o perfil de cada candidato, a história, né? Às vezes nem conhece muito, e isso me preocupa muito do que tem acontecido para as eleições legislativas, principalmente quando ela está aí, e que a grande maioria das eleições legislativas, elas são em conjunto, tirando a de vereadores, elas são em conjunto com as eleições presidenciais. E isso, no meu entender, tem que tomar um cuidado para não tirar conteúdo dos parlamentares, né? Parlamentares que têm condição de debater os temas, que estudam os temas, né? Que têm condição de discutir um país melhor, mais justo, mais humano, que têm condição de discutir educação, saúde, economia, né? Eu acho que isso é importante e precisa ser revisto também. Acho que o eleitor precisa ser melhor orientado, e nesse caso, eu gostaria de citar muito aqui o deputado Sérgio Majestic. Gostaria de citar também, para finalizar, um parceiro incansável na cidade da Serra, que chegou a ter mais de 18 mil votos, que é o presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caldeira. Fizemos uma campanha casada na cidade, e ele, com certeza, primeira vez que disputa uma eleição grande como essa, mas com certeza deixa uma história de esforço, de busca, né? A cidade da Serra não fez ali um deputado federal que more na cidade, infelizmente, mas eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade, meu abraço. É claro que ele continua como presidente da Câmara Municipal, mas parabenizar pela luta também do vereador e presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caldeira, e novamente agradecer aos 29.156 eleitores que me reconduziram para mais um mandato nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, e agradecer e parabenizar o deputado Chambinho, que foi eleito pela cidade da Serra, o deputado Pablo Muribeca, também eleito na cidade da Serra. A Serra vai continuar com 3 parlamentares aqui nessa casa, que é extremamente importante. É claro que a gente faz um trabalho para o Espírito Santo como um todo, mas 3 parlamentares com domicílio e que com certeza vão focar na maior cidade do Espírito Santo, a que tem a maior população do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Vandinho. Passa a palavra ao deputado Teodorico Ferraz. Não estando ausente, próximo orador sou eu. Vou devolver a presidência ao deputado Marcelo Santos e assumo a tribuna. Com a palavra o deputado Alexandre Chambinho, pelo tempo regimental. Obrigado, deputado Marcelo Santos, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente deputado Marcelo Santos, aos deputados que nos assistem, a população que nos acompanha através da TV Assembleia e das redes sociais da Assembleia Legislativa. Subo nesta tarde de segunda-feira na tribuna para agradecer ao Estado do Espírito Santo por mais uma oportunidade, agradecer à cidade da Serra, aos municípios capixabas e aos nossos eleitores. Sempre foi Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus, e hoje eu quero agradecer a cada um dos 20.722 amigos que me confiaram o voto no dia de ontem, e parabenizo todos os amigos deputados que foram eleitos, os reeleitos nesta casa. Parabenizo também os amigos deputados que não obtiveram sucesso, mas estiveram nas trincheiras das ruas, nos municípios capixabas, em busca da sua reeleição.
mas que são guerreiros que lutam cada dia mais pelo nosso estado. Quero aqui agradecer também ao município de Pedro Canário, em nome do prefeito Bruno Araújo, ao município de Pinheiros, ao município de Mucurici, Montanha, Conceição da Barra, Muniz Freire, Alegre, Vila Velha, Cariacica, Viana, enfim, todos os municípios onde nós temos amigos que nos ajudaram nesta reeleição, especialmente a minha querida e amada cidade da Serra, que a gente defende muito aqui na Assembleia Legislativa. Conseguimos muitos investimentos nesses últimos 3 anos e meio para a nossa cidade e para os municípios capixabas, e a nossa luta em busca de melhorias contínuas para a população capixaba vai continuar nesses próximos 4 anos. E quero aqui também parabenizar os outros 2 deputados estaduais eleitos pela cidade da Serra, deputado Vandinho Leite, que acabou de falar, deputado Pablo Muribeca, um vereador muito atuante na cidade da Serra, que também foi eleito. Parabenizar o colega Bruno Lamas, que não obteve sucesso, mas que também luta muito pela cidade da Serra aqui nesta casa. E agradecer a minha família que sempre esteve e sempre está ao meu lado, em nome da minha esposa Bruna, dos meus filhos José e Maitê, do meu pai Marcos, da minha mãe Adélia, do meu irmão Jean, enfim, toda a minha família, minha avó, todos que sempre estão ao meu lado. E agradecer aos meus colaboradores, ao meu gabinete, ao meu time, que sempre está aí me dando força e sempre nos ajudando, e esteve à frente dessa campanha, trabalhando firme para que a gente tivesse sucesso. E Deus nos deu essa oportunidade, junto com o povo capixaba, de voltar para a Assembleia e poder dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado, Estado do Espírito Santo, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Hoje é um dia de alegria, um dia só de agradecimento. Que Deus os abençoe nessa caminhada. Devolvo a palavra ao nosso presidente, deputado Marcelo Santos. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. 16h01. Passamos então à fase da ordem do dia, conforme previsão regimental. O deputado Rafael Favato está conosco. Muito obrigado. Votação adiada com discussão única encerrada nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total, projeto de lei 07/2021, da autoria do deputado Sérgio Magés. Vou colocar em votação. Em votação, né? Os deputados que votarem sim, votam pela manutenção do veto, os que votarem não, rejeitam a manutenção do veto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos deputados... Para ficar bem esclarecido, porque a gente vota, na verdade, o parecer, não é? É o parecer. E o parecer... Não, esse já é o veto já. Já é o veto já. Ah, tá. O parecer ele só é opinativo. No caso, agora a votação é do veto. Certo. Então eu gostaria de pedir aos nobres pares, como autor desse projeto, que votassem contra o veto. Votem não, é isso. Votem não. Ok. Senhor presidente, eu vou orientar voto não. Então é voto não, né? No caso dele é voto não para derrubar... O parecer. E sim... Não é o parecer, não? Não, já é o veto. Então é o veto. É o veto, porque o parecer é para derrubar o veto. Então é sim. O líder do governo pede à base que vote sim, o autor da matéria pede que votem não. Então vamos agora abrir o painel para votação. O painel já está aberto, vamos registrar os votos. É isso mesmo. A gente votar aqui mesmo?
veto do governo ao projeto do deputado Sérgio Majeski, que trata da inclusão do Índice Municipal de Qualidade do Ar na divulgação do portal Transparência do Estado. Destacar que esses vetos são 3 no total que estão encabeçando a ordem do dia. Há cerca de 2 meses a pauta na Assembleia Legislativa segue com trancamentos por conta desses vetos do governo. Coloca aí mais 2 minutos para encerrar a votação. Pode colocar o painel. 2 minutos para encerrar o processo de votação. Já contando o relógio, sem prorrogação. A primeira fase da sessão ordinária, a primeira fase de discursos, que foi a fase das comunicações, deputados vencidos e vencedores falaram, fizeram um balanço da campanha eleitoral. E, neste momento, os deputados estão votando, sim ou não, ao veto do governo referente ao projeto do deputado Sérgio Majeski, que trata da inclusão do Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente nas divulgações do portal de transparência do governo. Bom, visivelmente nós não temos mais parlamentares para votar. Infelizmente só alcançamos, mesmo com o voto do deputado Vandim, só alcançamos aqui 12 votos, totalizando 13 presenças, uma vez que eu não voto por estar presidindo a sessão. Não alcançamos, assim, a votação na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual. Ficam sobrestadas as demais matérias constantes na pauta. Então, nesse momento, eu convido o deputado doutor Hércules para que possa assumir a presidência dos trabalhos. Não, vou pelo regimento, é Vossa Excelência. O mais antigo. O mais velho. A Edari faz parte da mesa, né? Adilson Espíndola, é com Vossa Excelência. O Xambim presidiu, doutor Eco, que Vossa Excelência teve uma participação no nascimento dele, muito profunda. Mas você está chamando o deputado Adilson. Você está chamando o deputado Adilson. Sim, está chamando o Adilson para assumir. Com a palavra o deputado Adilson Espíndola para assumir a condução dos trabalhos. Quem que está aí agora na vez? Agora é o... Agora, 16h07, passamos para as lideranças partidárias. Conceda a palavra ao deputado Marcelo Santos. Mais uma vez, assumo a tribuna da Assembleia e eu quero
quero aqui fazer uma reflexão com os colegas deputados, mas também fazer uma reflexão com todos aqueles que nos dão a oportunidade, através da rede social, do canal aberto e fechado da TV Assembleia. Importante momento que o país atravessa, uma responsabilidade, Rafael Favato, de todo cidadão brasileiro. Nós temos agora o segundo turno das eleições para presidente da República e há de se fazer uma reflexão profunda para que nós não tenhamos apenas ali acusações do lado A e do lado B, de que você é de esquerda, de que você é de direita. A ideologia, ela faz parte, inclusive, do debate, mas ela não pode ser o maior ingrediente. Quando você coloca o maior peso na ideologia partidária, você esquece do agronegócio, você esquece de valorizar a polícia técnico-científica, você esquece de valorizar as forças policiais, a saúde, a educação, você esquece de muita coisa por conta de uma polarização, que a ideologia, eu volto a dizer, ela também é importante, mas ela não é tudo na discussão que o país precisa. Não é diferente aqui no Espírito Santo. Então é muito bom o cidadão que vai também mais uma vez sair de suas casas para votar, que ele observe qual é o projeto que vai apresentar para você os dois candidatos que disputam a presidência da República. Qual é o projeto de Brasil, de nação? Qual é o projeto para a saúde, para a educação, como todos os itens que eu acabei de falar aqui agora? Quais são as propostas para que nós possamos fazer o país crescer? Traz uma água para mim, por favor. É importante isso na eleição nacional, mas também é importante na eleição aqui do Espírito Santo. Importante esse segundo turno, porque é a oportunidade que nós temos para que a população conheça o projeto, as propostas dos nossos candidatos. E a partir daí você formar juízo. Obrigado pela sua gentileza. Então, meus amigos e amigas, finalizado a eleição proporcional, é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade danada para o país que a gente quer e para o Espírito Santo, Freitas, que nós queremos. E essa questão da ideologia, ela está batendo na porta de todo mundo, foi palco das eleições proporcionais e naturalmente está desenhado aí o que ela vai fazer na eleição nacional e aqui no nosso estado. Então é um momento importante para o cidadão brasileiro e principalmente o cidadão aqui do nosso estado refletir sobre projetos, propostas, sobre crescimento e desenvolvimento econômico, lembrando que ele sempre tem que estar seguido do social. Às vezes, quando se fala de desenvolvimento econômico, os números apresentados são muito frios, e essa frieza dos números, por mais que bonito seja na tela, ela deixa muita gente lá embaixo passando fome, muita gente lá embaixo sem ter o que comer, muita gente lá embaixo sem ter a condição de poder ter uma perspectiva de melhor de vida para dentro da sua casa. E a ideologia político-partidária não vai resolver a vida dessas pessoas. E é para essas pessoas que nós temos que trabalhar. É para essas pessoas que nós temos que ter um olhar muito mais clínico, muito mais. É o papel do poder público, é o papel do agente político, promover políticas públicas importantes que alcancem a todos. Por isso eu volto a registrar aqui o papel de uma figura aqui nessa casa, como tantos outros, a figura do deputado Sérgio Majeski. Eu vou dizer para Vossa Excelência que o senhor tem sentido, talvez, o resultado que Vossa Excelência não alcançou. Mas eu senti porque vai fazer falta o bom debate que o senhor promoveu aqui nessa casa, em especial para a educação. Os profissionais de educação e a educação vai sentir falta daqui
E lá no Congresso Nacional? É como a água. Eu aproveitei esse tempo aqui para falar, porque independente da coloração partidária e talvez até da divergência que já tivemos aqui no plenário, sempre entre nós existiu o respeito. E a nossa relação política e de amizade se deu balizada nisso, no respeito mútuo. A água, deputado Sérgio Majestic, a gente só sente falta dela quando ela efetivamente não é abastecida à nossa casa. Você acorda de manhã cedo, a primeira coisa que você vai fazer, normalmente é escovar os dentes. E aí você liga a torneira e não tem água. E você dá pouco valor a ela. Liga, deixa correr, lava a calçada, lava o carro. E a água está ali. Parece que é abundância. E aí você vai ligar para escovar os dentes, não tem água. E aí você fala, não, depois eu vou tomar um banho e vou escovar os dentes lá fora. E você liga a torneira do chuveiro e não tem água. Tá bom, um dia sem escovar os dentes, sem tomar banho, vou fazer o café. E você não tem água para fazer o café. E aí é quando você começa a pensar a importância dessa água que estava ali ao seu lado. Estou fazendo uma reflexão muito simples para dizer da importância sua no contexto estadual, da falta que vai fazer lá em Brasília e que as pessoas vão sentir a partir de janeiro. Então quero aqui prestar minha homenagem a você, homenagem mesmo, porque eu acreditei muito na sua eleição e tenho certeza que um bocado de gente acreditou, mas eles se esqueceram de dizer que se a água faltar, ela faz uma falta danada na vida da gente. E no Parlamento Federal, para onde Vossa Excelência buscou, vai fazer uma falta muito grande para o Espírito Santo e para o Brasil, principalmente para o setor da educação. Vai fazer falta também o deputado Freitas, que colocou o pé na estrada, deputado Torino Marques, que é meu amigo, deputado Rafael Favato, deputado Renzo Vasconcelos. Mas eu estou falando de alguém que tem uma pauta muito debatida aqui no Parlamento, que tem consistência para falar sobre o que disse aqui, a educação, que sempre fez um bom debate aqui nessa casa com muita responsabilidade, coerente todas as vezes que aqui se manifestou. E eu já falei isso várias vezes lá no seio do governo ou até em grupos que nós nos reunimos aqui. Então o senhor foi muito coerente todas as vezes que fez o debate, mesmo desagradando a alguns, mas foi muito coerente. Então, Majestic, eu não vou usar meu tempo todo, mas eu queria aqui lhe prestar uma homenagem e dizer que você é uma figura que eu aprendi a gostar, em princípio, começando pelo respeito, porque você é um deputado qualificado, que fez muitos bons debates aqui nessa casa e que fez despertar o governo em muitas ações que hoje ele promove. Obrigado, deputado Marcelo. É uma honra para mim receber essa homenagem de Vossa Excelência. E gostaria ainda de dizer que o combate não terminou, que nós temos 3 meses ainda de trabalho e que nós continuaremos aqui firmes no nosso propósito ainda até o último dia dessa legislatura. E algumas pessoas, depois eu vou me manifestar aí na tribuna após o senhor, as pessoas têm perguntado, e agora o que você vai fazer? Continuarei lutando em prol da sociedade, em prol da educação, em outros âmbitos, né, em outras instâncias, mas com o mesmo propósito de sempre. Muito obrigado, deputado Marcelo. Não, nós que agradecemos. É uma honra. Você tem até o dia 30 de janeiro, que é o período que a gente tem esse mandato ainda em vigor, mas é muito bom lembrar dos debates que Vossa Excelência travou aqui. Então, presidente, eu quero concluir minha fala nesse momento, mesmo ainda tendo tempo para falar, mas eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado. Passamos para os oradores inscritos, com a palavra o ilustre deputado Sérgio Majestic. Meus cumprimentos ao deputado Adilson, meu conterrâneo, lá de Santa Maria de Jetibá, a quem parabenizo também pela reeleição e desejo sucesso no novo mandato. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer ao deputado Marcelo pelas palavras aqui, também ao deputado Vandim e outros deputados, deputado Luciano, que também se manifestaram no sentido de
né, de falar sobre a minha trajetória aqui nessa casa e minha trajetória política. Muito obrigado a todos. Eu ainda, na outra fala, né, eu já tinha um pouco entrado nesse assunto. Eu sempre dizia na sala de aula que políticos não caem do céu nem saem do inferno. Políticos saem das urnas e é a população que os coloca lá. Então, ontem eu vi um meme em relação ao livro Pequeno Príncipe. Outro dia o Dr. Hércules estava com uma cópia aí do Pequeno Príncipe, dizendo que estava relendo alguns trechos. E tem uma parte do Pequeno Príncipe, né, que a raposa diz, né, tu te tornas eternamente por aquilo que cativas. E tinha um meme ontem de a raposa e o Pequeno Príncipe sentados sobre uma urna e com a frase, tu te tornas eternamente por aqueles que elege. Então, a responsabilidade da eleição, muito obviamente, ela é do eleitor, né? Ela não é do próprio político, vamos dizer, porque quem tem o trunfo, né, na mão é o eleitor. E assim, nesta eleição, e cada vez mais nessa questão da radicalização entre polos, ela é um problema, porque ela impede que a gente faça uma discussão mais ampla de políticas efetivamente, daquilo que interessa à sociedade, daquilo que são os nossos problemas e as possíveis soluções. E junto a isso, nós temos um outro problema, deputado Torino, que é o uso da máquina pública para eleger apaniguados. Se a gente olhar os 10 deputados federais que foram eleitos ou reeleitos aqui no Espírito Santo, a gente vai concluir que uma grande maioria foi eleito com a força da máquina, prefeituras, e aqui com destaque para a Prefeitura de Cariacica e a Prefeitura de Vila Velha, né? Mas também com o uso da máquina do governo do Estado, e aí você encontra ali também alguns eleitos dentro desse polo radical, de esquerda e de direita. Quer dizer, não sobra espaço, então, para o equilíbrio e para aqueles que disputam dentro de uma forma republicana, coadunado com os interesses da sociedade e disposto a fazer um debate efetivo sobre aquilo que interessa efetivamente à população, o Estado, a nação. Além disso, o uso, né, do dinheiro para compras de apoio para todos os lados, de lideranças políticas, de lideranças comunitárias, de lideranças religiosas, é outra questão também. Então, assim, uma parcela considerável do nosso eleitor ainda, ela não se atenta a isso, né? Então, por exemplo, quando uma prefeitura coloca lá todos os seus comissionados e a prefeitura quase para de funcionar em prol de um determinado candidato, será que esse candidato merece realmente ser eleito, né? E quando a gente vai para dentro dessa questão do radicalismo, a gente não está cegando em relação àquilo que realmente é importante que se discuta e de se analisar o currículo efetivamente de cada candidato. Hoje nós temos a internet talvez seja uma das maiores invenções da humanidade. Ela nos trouxe uma infinidade de benefícios. E como toda grande invenção humana, junto a ela vem também aquilo que é negativo. Está aí as questões hoje relacionadas a fake news, né, e outras coisas nesse tipo. Mas também hoje ficou muito fácil, através da internet, você criar personagens, né? Então a pessoa cria um personagem e aquilo é vendido como real. E aí a população, uma parcela dos nossos eleitores também, acabam ainda votando com a emoção, né? Ah, eu acho fulano tão simpático, olha lá, fulano, né? Fulano é tão simples, é tão humilde, olha lá, fulano anda de bicicleta, fulano ajuda a varrer a rua, fulano capina o jardim e não sei mais o quê, quando o que tem que ser analisado são outros aspectos. Então, assim, nós estamos ainda muito longe, né, de uma formação política mais adequada para grande parte da sociedade, mas isso é algo que nós precisamos urgentemente rever. Hoje se acusa muito as escolas de ideologizar alunos e não sei mais o quê.
Eu visitei mais de 300 escolas do Estado, eu acho que não tem muito isso, não. Eu acho que é muito mais uma coisa que se criou em relação a questões pontuais. Mas uma coisa que eu afirmava desde a época que eu estava na sala de aula, é fundamental que a gente ensine política na escola, mas não é política partidária. É fundamental que você ensine às crianças e adolescentes nas escolas o que é a função de um deputado estadual, qual é a função de um deputado federal, qual é a função de um senador, de um governador, de um prefeito, de um vereador, para que serve um tribunal de contas, para que serve o Ministério Público, por que nós temos tantas instâncias do judiciário, de onde vem o dinheiro público, por que o dinheiro público é usado de determinada forma, de tal forma que um cidadão, ele termine, né, assim, quando ele entra na universidade, ele saiba pelo menos essas coisas elementares. Eu estava assistindo uma palestra uma vez de um professor de uma universidade, e ele disse que ele começou a dar aula numa turma que estava no terceiro período, era uma universidade conceituada. E aí, ele estava fazendo um debate, na primeira aula, era um debate falando alguma coisa sobre política. Quando uma aluna falou assim, professor, sabe que eu não sei diferenciar a função de um deputado estadual para um deputado federal? E aí ele estava falando do absurdo disso, como um universitário no terceiro período já do seu curso, não sabe isso. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que saem da faculdade sem saber. Portanto, essa questão, né, da formação política nas escolas, neste sentido, né, de como funciona a estrutura de poder no Brasil, quais são as funções, para que servem as instituições, como se dão essas relações de poder no Brasil, é fundamental, sob pena de que a gente continue cada vez mais indo para o abismo, e esquecendo de debater políticas de fato que interessem à sociedade, para debater questões paroquianas, questões de ideologia radicalizada e por aí vai. Então, são algumas ponderações que eu acho que são importantes, né, nesse período ainda eleitoral, vamos ter segundo turno, né? E eu espero que esse segundo turno, tanto aqui no Estado quanto em nível federal, ele seja norteado por propostas para o país e para o Estado. Porque, assim, se a gente for falar, por exemplo, né, todo mundo está careca de saber que a minha principal causa é a educação, enfim, mas se eu observar todos os candidatos à presidência que nós tivemos e todos os candidatos a governador que nós tivemos, nenhum se comprometeu efetivamente com políticas públicas críveis para a educação. Nenhum. É tudo coisas muito generalizadas, muito superficiais. Então, nem aqui no Estado, nem em nível federal, nenhum candidato de matiz ideológica nenhuma se comprometeu claramente com aquilo que nós precisamos para a política educacional. Lembrando que nessa próxima legislatura, nesse próximo governo, nós vamos ter que discutir e aprovar o novo Plano Nacional de Educação e, por extensão, os planos estaduais e os planos municipais de educação. E gostaria de aproveitar ainda, deputada Adilson, para concluir aqui a minha fala, de agradecer aqui publicamente pelos mais de 40 mil votos que eu tive, pelos mais de 40 mil eleitores, né, que entenderam o nosso propósito. Não pode parecer assim egocentrismo da minha parte, mas eu sei exatamente da minha capacidade e eu tenho certeza que eu poderia sim dar uma contribuição excelente para o Congresso Nacional. Por outro lado, apesar de eu não misturar política com religião, mas todo mundo sabe que eu sou católico praticante, e eu acredito muito que nós temos os nossos projetos e Deus tem os projetos dele para as nossas vidas. E provavelmente os projetos dele para mim são outros. Então, continuamos aqui à disposição até, né, o nosso último dia de mandato, e depois daqui continuarei acompanhando a política e continuarei participando da política de uma outra forma. Muito obrigado, deputada Adilson. Com a palavra o deputado Capitão Assunção.
Quero cumprimentar os nobres deputados que ainda se encontram aqui na Assembleia Legislativa, deputado Freitas, deputado Vandinho, deputado Marcelo, deputado Chambinho, deputado Rafael, deputado Dr. Hércules, Torino Marques, Sérgio Majeski e o presidente, deputado Adilson. Aos nossos deputados eleitos e aqueles que não conseguiram êxito nas urnas, os meus profundos respeitos, meu profundo respeito e admiração. E a gente sabe que a luta não para por aqui. Nós temos compromisso com a sociedade capixaba e brasileira, e daqui a pouco nós vamos, aqueles que vão batalhar os próximos pleitos no cenário político novamente. Homens que durante 4 anos passaram essa 19ª legislatura defendendo o interesse do povo capixaba e que não devem ficar fora da política. São pessoas importantes para o desenvolvimento do Brasil e da nossa sociedade capixaba. Mas o que eu venho reportar aqui hoje é o triste fim, o melancólico fim de uma gestão fracassada na segurança pública, para não falar de outros setores, que é a gestão do senhor Casagrande. Nós passamos 4 anos denunciando a falta de compromisso do senhor Casagrande com a segurança pública, constantemente falando, denunciando, representando quanto à inépcia e quanto à inércia do senhor Casagrande na segurança pública. Primeiro trouxe um secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O cidadão ainda foi homenageado dentro da Assembleia Legislativa. Não resolveu em nada o problema da segurança pública, não contribuiu em nada. Trouxe um outro depois, que nós sabíamos que ia ser uma cópia do Rodney Miranda. O homem fez um Ctrl-C, Ctrl-V, mas só que numa versão piorada do senhor Rodney Miranda. Ele não podia ver uma operação que, quando terminava a operação militar ou a operação policial, ele rapidamente surgia com um colete, aquele colete da CESP, e já ia para os holofotes. Tentou agora ser candidato a deputado federal. Mas nós não precisamos desse tipo de pessoa à frente da Secretaria de Segurança Pública. 4 anos e o senhor Casagrande, até agora, não conduziu até a nossa Comissão de Segurança o plano de segurança, o planejamento estratégico de segurança para o povo do Espírito Santo. E nós vemos que a situação é tão caótica que o novo cangaço já está no Espírito Santo. Olha que situação nós vivemos. Tamanha a inépcia de um governo que eu dei o flagrante dentro de um auditório do SEBRAE, onde o secretário da Justiça falava sobre a política de desencarceramento. Olha só um negócio desse. A polícia vai lá, a polícia militar dá o flagrante do cidadão, o policial civil vai lá, autua e tudo mais, gera um processo, o bandido é condenado, vai lá para o sistema prisional, a polícia penal está lá cumprindo sua obrigação, e o secretário de Justiça vem falar de política de desencarceramento. É isso que apregou o senhor Renato Casagrande, política de desencarceramento. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou lhe explicar agora. Como a política do Casagrande é o seguinte: como libertar alguém que roubou, que matou e que estuprou. Eles vão dar a benesse para alguém que deveria cumprir prisão até o último dia lá do que dá a sua pena, do que corresponde à sua tipificação penal, pelo qual o cidadão, o bandido, foi condenado. E o senhor Casagrande leva na sua cartilha a política de desencarceramento.
estimulando a bandidagem no solo capixaba. Ou vocês acham que o novo cangaço veio para o Espírito Santo porque eles acham que o Espírito Santo não tem segurança? Obviamente não tem política de segurança. Nós temos hoje na Polícia Militar um efetivo de defasagem de 3.000 policiais militares. Nós já sabíamos que era caótica a situação de Santa Leopoldina, mas não era esse o cenário que o senhor Renato Casagrande apregoava. Recentemente eu fui lá na campanha, passar lá no destacamento, fui lá visitar a delegacia da Polícia Civil, e os nobres policiais, naquele momento, estavam em diligência, fazendo com que a sociedade de Santa Leopoldina fosse respeitada, mesmo que no caso da Polícia Militar não tinha efetivo suficiente, e no caso da Polícia Civil não tinha nem o efetivo necessário para se conduzir uma investigação, coisa que o senhor Renato Casagrande transformou a nossa homenageada Polícia Civil numa polícia cartorial. Sabe o que é a polícia cartorial? Aquela polícia que deveria investigar, fica aguardando você chegar lá na delegacia para registrar uma ocorrência que depois é arquivada, porque eles não têm efetivo, não tem delegado, não tem investigador, não tem um agente, não tem nada. Como que a Polícia Civil vai cumprir a sua missão estabelecida na Constituição Federal se o governo não dá um efetivo? E aí culminou com esse novo cangaço. E aí eu vou enaltecer aos nossos policiais que cumpriram sobremaneira o compromisso com a sociedade capixaba. Os policiais têm um juramento que diz defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida, e não pouparam esforços para que a maioria fosse liquidada, porque aí serve de exemplo para a bandidagem, para os pilantras que quiserem voltar a tentar fazer do Espírito Santo a nova província do cangaço, mesmo que eles saibam que o governador pratica a política do desencarceramento, é a política do passar a mão no bandidinho, do coitadinho, nasceu mal, não teve condição de estudar e por isso rouba, mata e estupra com requintes de crueldade. De imediato, quase que a metade do bando foi para a vala, e aí eu homenageio a todos os policiais empenhados em restabelecer a ordem neste município de Santa Leopoldina. Literalmente passaram o cerol na bandidagem. 3 viram que iam para a vala, se entregaram, fizeram o certo, fizeram o correto, e parece que um ainda está aí para ser recuperado, né? Para ser entregue, se ele não quiser trocar tiro com polícia. Porque se trocar tiro com polícia, os policiais não vão querer ser carregado por 6. Policial militar e policiais, de um modo geral, tem que entender que é melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. E que se tiver que chorar, tem que chorar a mãe do bandido, a mãe do pilantra que rouba, que mata e estupra. Eu tenho que falar isso aqui constantemente, porque ainda tem gente que acha que bandido é o pobre coitado. Na medida em que ele te rouba, na medida em que ele mata um parente seu ou um amigo seu, na medida em que ele estupra as mulheres, não tem que ter direito a nada. Eu sou contra bandido ter direito a alguma coisa. Cidadão é quem está cumprindo com suas obrigações. Na medida em que se deixa a linha tênue entre o bem e o mal, é um pária, e pária não tem que ter direito a nada. Bandido é pária, pária não tem direito. Nós temos que respeitar o cidadão de bem. Esse merece nosso respeito. Agora, bandido, tem gente que assume a tal das comissão dos direitos humanos para proteger bandido e falar que o bandido não teve uma oportunidade.
Eu quero, só para finalizar, senhor presidente, eu quero saber, fazer uma rápida amostragem entre vocês aqui, quem nasceu em berço de ouro. Ninguém vai, todo mundo vai aqui que ralou na vida para ter alguma coisa na vida. Agora, nem por isso vocês viraram bandido. E o bandido quer ter direito. Tem gente que é eleito, um absurdo. Bandido que vota em bandido para defender bandido é pior do que bandido. Tem gente que vota num deputado, num vereador, sei lá o que seja, para perturbar a vida do cidadão de bem. Façam uma visão rápida nas comissões de direitos humanos pelo Brasil afora. A turma que está ali é a turma que foi eleita com o voto da bandidagem. Aí eles vão falar bem assim: nossa, coitados dos bandidos, né? Eles não tiveram oportunidade. Meu filho, quem não teve oportunidade foi você. Mesmo assim você foi lá e venceu. O bandido teve a escolha dele, não é falta de oportunidade. O bandido optou em querer ser a pessoa ruim, a índole ruim, que quer roubar, que quer matar e quer estuprar. Esse não tem que ter direito. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Dr. Hércules. Já dei boa tarde a todos, especialmente agora é a Gisele que está transmitindo a nossa fala para a comunidade surda, da Eliane. Eliana acabou de revezar ali agora com ela. E abraçar todos os servidores da casa, todos que nos assistem. Quero agradecer a todos que vieram aqui, especialmente vários servidores da casa vieram me abraçar. Isso, naturalmente, eu fico muito grato. Agradecer o pessoal do meu gabinete, trabalhou muito, não tinha hora, não tinha dia, todos eles. Não vou nominar nenhum, porque poderia esquecer de algum e cometer alguma injustiça. Agradecer a todos. Aqui na nossa casa, todos foram sempre muito atenciosos comigo. E então, quero agradecer. Já agradeci a Deus também, hoje já fui cedo. E encontrei Xambim lá no convento também, agradecendo pela vitória, lá no convento. Eu quero, o professor Sérgio Mogés, que agora há pouco fez uma referência à minha pessoa, que eu estava com o livro do Pequeno Príncipe, ali, semana passada. Pequeno Príncipe é um livro que é um livro eterno, que a gente sempre deve ler e reler, e muitas vezes, cada vez que a gente lê o Pequeno Príncipe, a gente lembra, a gente aprende um pouquinho mais. Porque é bom a gente não esquecer especialmente das pessoas que nos cativam, das pessoas que são atenciosas conosco, e é bom a gente lembrar dessas queridas pessoas. Eu também lembro de todos, e também eu quero agradecer o respeito daqueles que foram adversários, alguns adversários, alguns concorrentes, e também souberam respeitar a nossa pessoa, nosso mandato, e tem realmente, nós ficaremos aqui até 31 de janeiro, eu quero que aqueles que assumam, que vão assumir, ou aqueles que vão permanecer aqui na casa, que realmente assumam a bandeira da inclusão, que possa olhar para aqueles que são invisíveis, para aqueles que são esquecidos, aqueles que não têm acessibilidade, enfim, aqueles que realmente as autoridades, de uma maneira geral, não enxergam. É para isso que eu dediquei quase a minha vida inteira, é para o pessoal da saúde, que eu dediquei muitos e muitos anos da minha vida lutando por uma saúde pública melhor. Algumas coisas melhoraram, outras pioraram, é preciso que a gente tenha essa reflexão e que os governantes possam melhorar a saúde. Nós não podemos admitir pessoas esperando uma cirurgia, uma consulta com especialista. E a regulação, que foi uma coisa muito bom propósito, muito bem inventada, só que é preciso que funcione realmente.
A reclamação que eu tenho lá, ainda hoje eu atendi de manhã. Fui lá para a minha obra social, atendi de manhã. Eu sempre falava, independente do resultado das eleições, estarei fazendo aquilo que eu me propus a fazer e faço, e vou continuar fazendo enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida. A reclamação é que realmente coloca o nome lá e fica 2 anos, 2 anos e meio, e não consegue, muitos morrem esperando. E eu quero lembrar também para que nós continuemos, que todos continuem lutando. A doação de órgão, 600 pessoas, o deputado Danilo Baluarte, nesse mistério, 600 pessoas na fila esperando por uma córnea, 1.200 pessoas esperando por um rim, e estão jogados debaixo da terra sem nenhum sentido. Preciso que você converse com a sua família. É preciso que essas bandeiras sejam empunhadas com muito vigor, com muita vontade mesmo. É preciso você defender aquele que fala em suicídio. Setembro é o mês de prevenção de suicídio. É preciso que nesse mês de outubro se fale mais, lute mais com relação ao outubro rosa, câncer de mama. É preciso falar também do trânsito seguro em maio. É preciso falar contra o tabagismo em maio. É preciso falar na luta contra o HIV, 1º de dezembro. Enfim, é preciso lutar cada vez mais. Estava me esquecendo do Setembro Dourado, câncer infanto-juvenil. Não tem coisa pior numa família de uma criança com câncer. Desestrutura, às vezes até alguns vizinhos que são muito ligados àquela família. Preciso mostrar que esse pessoal existe, precisa ser visto. É preciso lutar pelos autistas, pelo pessoal da trissomia 21, que são os síndrome de Down. É preciso olhar prevenção de queimaduras, 6 de junho. Estou falando quase isso tudo aqui de cor, que de tanto que eu falo isso aqui a minha vida inteira. Prevenção de queimadura. Sempre trazia Ricardo Batista, meu colega de turma, falar sobre isso. É 6 de junho, prevenção de queimadura. Não podemos evitar, não trata da queimadura. Você vai no hospital infantil, na Sua da Glória, enfermaria de queimado, vê uma enfermeira, uma técnica, pegar uma criança no colo com grande queimado, a criança já vai chorando, sabe que vai sofrer muito para fazer aquele curativo, que dói, é muito doloroso mesmo. Então é preciso que a gente continue lutando por isso. E entre outros casos, outras atividades que nós já conquistamos aqui, o agosto azul e vermelho também, com relação à circulação, à cirurgia vascular, enfim, é preciso que essa luta continue. É o apelo que eu faço a todos, especialmente aqueles que vão continuar. Eu vou continuar até o último dia do meu mandato, fazendo a mesma coisa, chegando primeiro, conforme cheguei hoje, saindo por último, conforme vou sair por último. E talvez eu perdi muito voto por isso. Mas vou continuar fazendo isso. Foi assim na Câmara de Cachoeiro, quando fui vereador, deputado Torino. Fui vereador, era motorista da ambulância, vereador sem salário, vereador voluntário, era o primeiro que chegava e o último que saía. Sempre foi assim. Na Câmara de Vila Velha, vereador 5 mandatos, 4 de presidente, 4 de vice-presidente e 2 de primeiro secretário. Foram 10 anos ajudando a mesa e sempre assim. Aquele horário era sagrado. E aqui é a mesma coisa. Mas eu não tenho nada a reclamar de ninguém. Eu só tenho a agradecer a todos. Agradecer a Deus, agradecer a todos. E hoje cedo, mais uma vez eu repito, já fui lá no convento, agradecer a Nossa Senhora da Penha e meu santo protetor, que é São Francisco de Assis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o último inscrito, deputado Torino Marques.
Bom, são 4h48. É um prazer muito grande estar aqui representando o Espírito Santo, os 78 municípios desse estado querido e amado, a qual eu trago dentro do meu coração, representando uma boa parte da população capixaba, que deu aquele voto de confiança em 2018, quando me elegi deputado estadual pelo primeiro mandato. Quero agradecer primeiramente aqui a Deus, nosso Senhor, porque tudo no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é verdade, Deus sabe o que é mentira, Deus sabe quando você usa parcimônia para com o próximo, respeito. E eu quero agradecer a todos os funcionários que eu conheço aqui na Assembleia, que eu conheci na Assembleia Legislativa. Fizemos um trabalho, e continuarei fazendo um trabalho muito propositivo, de políticas públicas, sempre voltado à população capixaba. Eu quero dizer que fui autor de 15 leis que já valem para o Estado do Espírito Santo, que é a data magna, né, do Estado do Espírito Santo, o dia dedicado à padroeira de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, não só como era antes, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari, era ponto facultativo. E são 78 municípios, não apenas 6, faltavam 72. E conseguimos fazer com que seja feriado estadual, o Estado do Espírito Santo por um todo. Isso é muito bom porque fomenta, com certeza, a rede hoteleira, bares e restaurantes que sofreram tanto durante a pandemia. Naquela história do fica em casa, a economia, a gente vê depois, que a gente nota e todo mundo sabe que não era necessária uma medida tão arbitrária como essa, de forma ditatorial, que foi muito ruim, dizimou empregos, empresas faliram, empresas que não voltam mais a funcionar. Outra lei de minha autoria que declara o forró de Itaúnas como patrimônio imaterial do meu glorioso e amado Espírito Santo, que também vai fomentar bares e restaurantes, a rede hoteleira. Isso é muito bom, porque atrai mais turistas, né? Aos doadores de voluntários de medula óssea, nos grupos prioritários de vacinação gratuita contra o vírus da gripe no âmbito do Estado do Espírito Santo. Também altera a emenda, né? Dando prazo indeterminado aos laudos pericial do transtorno do espectro autista, o TEA, que antes era de 9 em 9 meses, agora é por tempo indeterminado, dentre outras leis que eu falo nós fizemos, né? Ela veio de minha autoria, mas sim de audiência pública. Cada lei dessa vinha de audiência pública, conversa com a população prioritária que necessitava de uma atenção especial para algumas necessidades que eles têm. Também uma outra lei que estabelece que os estabelecimentos que comercializam facas, canivetes, estiletes, facões ou similares exponham sim os produtos para venda junto ao consumidor em compartimento protegido por vidro ou acrílico. São várias leis que nós fizemos dentro desse meu mandato, desse meu primeiro mandato, e a mensagem que eu quero deixar aqui é de agradecimento. Agradecimento às pessoas que caminharam comigo, aos amigos que eu fiz cara a cara, que eu tenho muitos amigos da época da comunicação, que eu não conhecia, que eu passei a conhecer nas ruas, né? Nos bairros, nos municípios do Estado do Espírito Santo, onde eu andei. A minha família, muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio que vocês me deram. A minha esposa, Fabiola Monteiro, aguerrida, forte, combativa, uma pessoa única. Muito obrigado pelo carinho, ao sogro, sogra, a todos vocês que depositaram sempre o voto de confiança em minha pessoa. Nunca recebi nada de graça, assim como você. Sempre fui à luta, não alcancei o pleito, a vaga na Câmara Federal. Mas o meu trabalho continua aqui nesta Casa de Leis, porque ainda detenho uma das cadeiras como deputado estadual até o final dessa 19ª legislatura. Sou grato, muito grato ao Espírito Santo, aos meus familiares, aos meus amigos e também aos meus colaboradores,
pessoal do meu gabinete, aquele abraço para vocês aí, público que nos assiste também, muito obrigado. Mas aviso que estou pronto para colaborar na batalha que continua a partir de hoje. Não quero e não aceito de forma alguma que nosso Estado, o nosso país, faça um retrocesso elegendo aqueles que usavam a máquina pública para criar e pôr em prática os maiores esquemas de corrupção e saques aos cofres públicos. As comemorações dentro dos presídios e das velhas raposas dão muito bem o tom do que estou falando aqui nesse exato momento para você. É sim uma luta do bem contra o mal. Pode acreditar no que estou falando. Defenderei o nosso Estado até os meus últimos dias aqui nesta Casa de Leis. Defenderei os candidatos que pensam na moralidade da coisa pública para esse segundo turno. Parabenizando sim desde já o meu amigo Carlos Manato pela expressiva votação e que possa sim sagrar-se governador desse estado do Espírito Santo, sagrar-se vitorioso no dia 30. Vitorioso também foi o presidente Jair Messias Bolsonaro contra todas as forças do mal, contra o massacre midiático diário, contra as velhas raposas e grupos criminosos que atentam contra a nossa democracia. Ajudou a eleger a maioria no Senado, na Câmara de governadores e de governadores, alinhados com o crescimento do nosso Brasil. Quero parabenizar também o senador Magno Malta pela vitória expressiva que vai dar voz no Senado Federal contra os desmandos que acontecem no Supremo. Com Deus no controle, tenho fé que o brasileiro de bem e que não aceita o retrocesso, a volta da bandidagem ao poder, irá se posicionar daqui até o dia 30 de outubro. Aproveito para parabenizar também os amigos deputados reeleitos nesta casa, os que foram eleitos neste pleito para esta casa, os que disputaram a eleição de federal, assim como eu, e abraço fraternalmente, queridos amigos, solidário aos que ficaram para o próximo capítulo dessa nossa história, presidente Adilson Espíndola, que não termina agora. Estamos na luta pela eleição do candidato Carlos Manato, que o povo cristão, conservador e de bem quer para governar aqui o Estado do Espírito Santo. Acorda, povo capixaba, pelo amor de Deus. Vista a camisa, convença as pessoas de bem, porque a abstenção de mais de 20% deve ser acordada urgentemente e convocada para ajudar agora, nesse exato momento. Repito, e com voz firme para você que nos assiste, não vamos permitir a continuação da bandidagem federal e estadual entre nós, capixabas, pessoas de bem e que acreditam plenamente em Deus. Que Deus abençoe o nosso glorioso Espírito Santo, agora que Deus proteja o nosso Estado e, claro, a nossa nação. Muito obrigado. Agora 16 horas e 57 minutos, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental para a qual designo. Expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. No expediente da sessão foi lido e começou a tramitar o projeto de lei que trata do orçamento do Estado para o exercício de 2023. A matéria agora vai para a análise da Comissão de Finanças. Continue com a nossa programação. TV Assembleia mais perto de você.